sei o que explica isso, e outros que empacam, né? Mas aí a gente sempre tem que recorrer a algum professor competente que tenha paciência para sentar e explicar, né? Mas vamos lá. Eu passei para vocês uma apresentação de um curso que eu dei para o Supremo, em dezembro do ano passado. E eu tratei das competências. Então, eu incluí mais uns 2 ou 3 slides ontem para usar a mesma apresentação, porque realmente fiquei com uma certa preguiça de fazer tudo de novo. Aí vocês depois podem usar a apresentação se quiserem, porque ela fundamenta a pedagogia do trabalho. Então, perdida para vocês não vai ser, né? E eu daí já adensei também para uns outros cursos que eu posso fazer. Nós vamos começar a nossa conversa no slide de número 11. Quem vai passar? Mariana, tem jeito de ficar grande? Vou compartilhar. Eu compartilhei com uma tela. O que vocês estão vendo? Eu A tô gente vendo. tá vendo o PDF certinho, Mari, mas aqui eu acho que ficou pequeno aqui. Se Parece eu ampliar assim, aumenta para vocês ou não? Perfeito. Aumenta. Deixa eu... Perfeito. Isso. Tá. Nós vamos lá no 11. E eu tenho trabalhado com os tribunais, né, nas escolas judiciais. Então, o foco é a educação de pessoas que já trabalham, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Aí, pronto. Um para cima. Isso, de número 11. Aí tem que aumentar um pouquinho. Perfeito. Bom, eu quero começar e vou tentar não me alongar muito nessa apresentação para vocês apresentarem as dúvidas, né? Na verdade, a categoria competência, ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada, não que ela seja neutra, não é isso. Depende do fundamento epistemológico que você utilize. Já há muito tempo atrás, até acho que foi 2003, qualquer coisa assim, tem esse artigo no Boletim Técnico do SENAC, eu escrevi um artigo que gerou muita polêmica, porque eu dizia, olha, competência é uma categoria do mundo do trabalho, ela é uma categoria importante para o mundo do trabalho, mas ela não é uma categoria do mundo da escola. Exatamente na época em que a gente teve aquele surto, né, a partir das diretrizes curriculares para o segundo grau, da Guilmar Nomo de Mello, né, e da vinda das propostas do Banco Mundial para os países pobres, né, com a ideia de que a escola não tinha que lidar com conhecimento, que a escola tinha que desenvolver competências e competências vinculadas ao mundo do trabalho. Não está de todo errado esse conceito. O problema é que havia um entendimento equivocado da concepção de competência. E é isso que eu tentei clarear em vários artigos que eu escrevi, porque para o mundo do trabalho a competência é uma categoria importante, né? Porque se você sair aí pela rua e perguntar para qualquer pessoa o que é competência, eles vão dizer que é fazer bem feito, e isso está correto, né? Ninguém vai para o mundo do trabalho e não saiba fazer bem feito, né? Agora, como é que você desenvolve essas competências é outro assunto, né? Então, nós vamos tentar olhar teoricamente um pouco essa questão para elucidar a confusão conceitual que tem aí, porque, inclusive, tem duas correntes bem diferenciadas, que é a americana e a francesa, né? E isso vai diferenciar a epistemologia que respalda essa categoria, né? Bom, essa definição de competência, né, por onde eu começo, ela foi elaborada ao longo do tempo e ela começou a ser elaborada com os trabalhadores da refinaria da Petrobras em Araucária, né? A Repar, que parece que foi vendido, está sendo posta à venda, eu não acompanhei mais, depois que saí da Petrobras. Mas aí, competência, então, é uma capacidade de agir. Né? Então, a competência está sempre vinculada a um resultado, a uma ação, né? Não exclusivamente a um trabalho intelectual. Então, a competência, ela só se exerce no fazer, porque ela é uma categoria que implica a produção do resultado, né? Bom, em situações previstas e não previstas, isso a gente discutia muito na Petrobras, porque no mundo do trabalho há muitos processos que são procedimentados. E um processo procedimentado siga uma receita de bolo.
Então, você ser competente em seguir procedimento é uma coisa, mas é um horizonte muito pequeno para a educação profissional. Então, para nós, a competência, ela diz respeito a atuar em situações não previstas, principalmente, que aí sim você tem que fazer com rapidez e eficiência uma integração cognitiva entre todos os seus conhecimentos anteriores, as suas experiências de vida, os artigos que você leu, aquilo que você estudou, o que você já viveu, o que você conversou com o vizinho, né? Então, a competência, ela é resultado de um problema que te cria uma dissonância cognitiva e que faz com que você integre todos os conhecimentos e experiências práticas anteriores para criar uma solução para essa situação nova. Então, para nós, na educação profissional, essa concepção de competência é muito mais interessante do que agir em situações previstas, né? Em que basta um roteiro de bolo. Em que pese a gente saiba que tem muita gente que nem consegue seguir direito um roteiro de bolo cá entre nós, né? Bom, aí ela implica, né, a capacidade de solucionar problemas, mobilizando e integrando conhecimentos de forma transdisciplinar. Né? Acho que essa é uma grande característica da competência. A competência não é disciplinar, ela implica na sinergia de experiências e conhecimentos interdisciplinares, né? E aí entra aí todas as facetas da tua competência técnica, a tua competência intelectual, que a gente chama de cognitiva complexa, que é um termo que vocês certamente conhecem, e as competências comportamentais, porque também ser competente implica em querer ser, né? Em querer fazer. Porque tem gente que enfrenta um problema, resolve que não quer fazer e não quer resolver, né? Então, a competência, ela articula, né, conhecimentos e práticas trans e interdisciplinares e, ao mesmo tempo, todas as dimensões da competência. Esse é o conceito com o qual a gente vem trabalhando ao longo dos anos, certo? Vocês querem ir perguntando já ou querem esperar eu fazer a apresentação? O que é melhor, Regina? Como você prefere. Não, para mim tanto faz. Então, cada um escolhe, decide. Oi? Cada um deles resolve. Se querem fazer pergunta, chamam a atenção e fazem a pergunta. Vamos deixar esperar, assim. Quem quiser fazer pergunta, interrompe, certo? Ok. Então, vamos adiante um pouquinho. No segundo slide. Tá. Aí, né, repetindo o que eu falei na introdução. Então, a competência, conforme a gente pode perceber na concepção, ela é uma categoria do mundo do trabalho, porque ela está vinculada à realização de um produto. Pode ser um produto intelectual, redigir um livro, redigir um artigo, mas ela é sempre vinculada a um produto. Ela não se restringe ao plano do pensamento, é o pensamento que se materializa, né? E, nesse sentido, enquanto resultado da ação, ela tem uma dimensão prática, porque ela articula os seus conhecimentos anteriores, a tua leitura de mundo, a uma ação. De uma forma ou de outra, ela articula teoria e prática. Aí essa é uma outra questão que eu já vou discutir com vocês de uma forma mais aprofundada, porque houve muita confusão com relação a isso a partir do livrinho do Perrenot, né? Bom, a categoria central da escola não é a competência. A categoria central da escola é o conhecimento. Certo? Na escola, você tem que buscar desenvolver as capacidades para que as pessoas exerçam a competência, tá? Então, a capacidade de resolver problemas, né? Mas isso supondo que ele vai usar essa capacidade na vida pessoal, né? E no trabalho. Então, a categoria central do mundo do trabalho é competência. Não é conhecimento científico, como nós vamos ver em seguida. E a categoria central da escola é o conhecimento científico, certo? E, portanto, é o desenvolvimento da capacidade para exercer competências. Ou seja, é desenvolver a capacidade de trabalhar intelectualmente com foco na prática.
sempre com foco na prática, porque a gente está no campo da pedagogia histórico-crítica. Então, é a realidade que é o ponto de partida para o trabalho da escola. Mas na escola, você não reproduz o mundo do trabalho na sua concreticidade, mesmo que você tenha laboratórios. Um laboratório, por mais sofisticado que seja, ele não reproduz a realidade das relações e mesmo do trabalho em si, tal como ele acontece numa empresa. E eu tive uma experiência muito clara disso na Petrobras, na Repar, que encomendou um simulador para treinar os operadores em alguns tipos de emergência, que eram muito sérios e não podia treinar a quente, né? Então tinha que ser no simulador. Os simuladores com modelos matemáticos, por mais perfeitos que sejam, não reproduzem na totalidade a realidade da empresa, né? Porque a empresa, quando surge um problema, não é só uma questão tecnológica, é um conjunto de relações sociais que se estabelecem ali no momento, de atitudes, e isso um simulador não consegue reproduzir, né? Então, a escola se responsabiliza pelo desenvolvimento das competências intelectuais, do trabalhar intelectualmente a partir da prática. É claro que, nesse sentido, há uma vinculação entre o trabalho da escola e o desenvolvimento de competências, mas há uma mediação aí, né, no trabalho da escola, que é o trabalho intelectual. A competência mesmo vai se exercitar no trabalho ou na vida, né? Eu estou falando trabalho porque eu lido com a pedagogia do trabalho, mas a competência para lidar com as situações da vida, né? E com as situações de trabalho, obviamente. Tá claro isso até aqui? Tá? Porque essa foi a discussão que eu fiz em 2003, eu acho, e que gerou um frisson, né? Porque daí eu vinha na contramão de toda a fala dos intelectuais que defendiam a competência. Tá? Só um pouquinho. Professora. Está perto da cafeteira, já deixei lá. Desde a manhã. Tá. Professora Desde as Kátia. 8 tá ali. Então tá, então vamos adiante. Quem quer perguntar? Professora, eu quero interromper rapidinho. O que a senhora toma por capacidade? Aí é o desenvolvimento das competências cognitivas complexas, principalmente, tá? Porque aí é que a coisa vai pegar. Eu vou trabalhar as dimensões da competência mais adiante, porque há que considerar, né, a competência técnica, a competência cognitiva complexa e a competência comportamental. É claro que a escola lida com esses 3 tipos de desenvolvimento de capacidade, né? Já vamos discutir isso. Mas, fundamentalmente, a responsabilidade da gente é o desenvolvimento da competência cognitiva complexa. É o ter esquemas cognitivos para pensar a realidade, né? Vamos adiante, então? E já vamos aprofundar mais essa questão, tá? Bom, aí, antes de entrar nas dimensões, nós temos que entender que o conceito de competência ele entra no Brasil pela corrente americana. E a corrente americana ela é bastante perversa, porque ela implica no conjunto de qualificações ou características que são inerentes à pessoa, né? Como conhecimentos, habilidades e atitudes, que permitem realizar um trabalho. Na verdade, o problema da concepção de competência na corrente americana é que ela tem como foco o desenvolvimento da competência do indivíduo. Não pensa a competência como resultado de uma relação social, como a corrente francesa faz. E mais, né, parte do pressuposto que se você capacita, você dá um curso de capacitação profissional, a pessoa tem que dar conta daquela competência. Se ela não dá conta, a culpa é da pessoa. Então, há uma responsabilização individual a partir do momento que a empresa se responsabiliza pela capacitação. Da mesma forma, se você tem um certificado de ensino médio ou de ensino superior numa determinada área, você supõe que essa pessoa foi capacitada. Se ela não exerce as competências, a culpa é dela, certo? E isso, aparentemente, pode ser simples, mas não é, principalmente por conta das questões trabalhistas, né? Porque eu, como estou imersa no mundo do trabalho desde
a vida inteira, desde o tempo dos dinossauros, eu já presenciei inúmeras situações em que os trabalhadores, por exemplo, desenvolvem LER, né, e foram responsabilizados pela sua LER, né, inclusive com laudos periciais, né, e pessoas assim. Isso aconteceu foi numa dessas automobilísticas, eu não vou citar o nome para a gente não criar problemas aí, mas eu tive alunos do mestrado e doutorado que pesquisaram várias automobilísticas em Curitiba, né? Uma delas aí, de origem alemã, não preciso dizer o nome, né? Que se situa em São José dos Pinhais, também não preciso dizer o nome, né? Porque vocês já sabem qual é. Na verdade, detonou um sem número de trabalhadores que tinham feito curso no então Cefet, né? E estariam pretensamente preparados para trabalhar e tiveram. Eu entrevistei um casal, 20 e poucos anos, com LER, os dois, com a vida acabada. E a Justiça do Trabalho, por conta de um laudo pericial, responsabilizou os dois pelas suas próprias lesões. Então, para os empresários, essa concepção americana é mamão com açúcar, né? Porque ela favorece a culpabilização da vítima, né? Ou não assumir pela empresa das suas responsabilidades, né? E foi por aí que a concepção de competência entrou forte, e aí as empresas esperando que a escola desenvolvesse as competências, né, para que eles navegassem em águas mansas, inclusive na questão de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, tá? Aí, junto com a corrente americana, veio o chá, o famoso chá, né? Entendendo que competência implica em conhecimento, habilidade e atitude, que é um conceito equivocado, que depois a gente foi, aos poucos, esclarecendo teoricamente. Então, no slide seguinte, eu vou dar já alguma explicação relativamente a essa questão. Bom, pegando a questão dentro do chá, do C de conhecimento, né? E aí eu acho que o Perrenu trouxe, né? E à época dizia-se que a Guilmar Nomo de Mello tinha se apoiado no Perrenu, depois o Perrenu disse que a Guilmar não traduziu adequadamente o que ele tinha falado. A gente ser dos móveis e utensílios fez com que a gente acompanhasse essas brigas acadêmicas todas, né? Mas, enfim, foi a partir da Guilmar e do livro do Perrenu que esse ser de conhecimento começou a ter uma compreensão equivocada, tá? Por quê? Né? Isso eu escrevo nesses artigos, 2 artigos que eu escrevi na sequência para o boletim técnico lá, né, naquela época dos dinossauros. Na verdade, eles dizem, o Perrenu diz, que não há competência sem algum tipo de conhecimento. Isso está certo, né? Ninguém pode fazer se não tem algum tipo de conhecimento. Onde estava o equívoco? Entender que o único conhecimento que fundamenta a competência é o conhecimento científico. E isso está equivocado. Isso porque eu pesquiso o trabalho, eu pude ver com clareza, e também porque eu sou gramsciana, né? Então, aí eu diferenciei nesse artigo 3 níveis de conhecimento, que vão do mais simples ao mais complexo. O primeiro nível de conhecimento é o senso comum, né? O que é o senso comum? O senso comum é o conhecimento que vem da cultura. Você já nasce numa sociedade que tem conhecimentos culturais que te são transmitidos. E é claro que esses conhecimentos culturais, eles são mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, dependendo do estágio de desenvolvimento das forças produtivas, né? Comunidades muito pouco desenvolvidas têm um senso comum com menos bom senso, porque o Gramsci vai diferenciar dentro do senso comum o que ele chama de núcleo de bom senso. Tá? Então, quanto mais desenvolvida a sociedade, o núcleo de bom senso é mais desenvolvido, né? Mas o fato de existir o senso comum já define competência, mesmo que ela não seja claramente elucidada do ponto de vista teórico, né? Então, eu sempre, quando dava aula na graduação, contava certos casos para as minhas alunas, que eu vou reproduzir pelo menos um deles para vocês, né? Veja,
a minha avó e depois a minha mãe, elas diziam, vai sair, leve um casaquinho. Em Curitiba é a terra do casaquinho, né? Porque muda de estação todo o tempo. E aí, minha mãe, eu com 50 e poucos anos, ela punha a mãozinha na cintura e dizia, Cassinha, o meu apelido da casa, leve um casaquinho. E eu dizia, caraca, eu tô velha, ainda tenho que escutar essa história do casaquinho, tá? E dizia, não, o que friagem não dá resfriado, o que dá resfriado é bactéria e vírus, né? Então, que eu não vou levar casaquinho coisa nenhuma. Até que o médico da nossa universidade, lá do nosso hospital, um dia foi consultar minha filha, né, que tinha crises recorrentes de bronquite, e foi resgatar com ela a história, né, de vida, como é que ela vivia. E aí ele perguntou, sai para a balada? Ela disse, saio. Como é que você vai para a balada? Agasalhada. Como é que você sai da balada sem casaco? Aí ele explica cientificamente o que a minha avó e a minha mãe diziam do casaquinho. Então, elas tinham o bom senso, e o núcleo de bom senso do senso comum. De alguma forma, por experimentação, por observação do cotidiano, elas percebiam e transmitiam de geração para geração o fato de que a friagem dava gripe. Depois, o pediatra da Alice Cláudia dizia, não tem nada a ver. E depois, né, vai o Fausto na minha casa e diz, tem a ver sim. E teve 15 anos de diferença aí de avanço da ciência. Porque quando você está com o corpo aquecido e inspira gelado, nos pulmões, dá um choque térmico e baixa a resistência na mesma hora. Né? Então, tem a ver a história do casaquinho. Então, veja, o conhecimento de senso comum, ele também é responsável por competência. Nesse caso, a competência de preservar a sua saúde. Né? E isso é uma dimensão que toda a discussão de competência da época não considerava. Né? E não sei, depois eu acho que o Livingston, na Califórnia, no Canadá, que escreveu um artigo depois falando um pouco sobre isso. Eu digo, bom, então também não estou tão errada. Mas não é um entendimento muito comum entre os que discutem competência. O segundo nível, que é um pouco mais apurado que o conhecimento de senso comum, mas extremamente importante, é o conhecimento tácito, que é o conhecimento que vem da experiência do trabalho. Né? Aí o exemplo mais comum é do pedreiro, que sabe quantos metros quadrados tem que pedir de azulejo, né? Sem fazer conta. Uma vez eu perguntei para alguém da área da matemática se ele fazia contas aproximadas, ele dizia não, é um comportamento bem assim. Pediu 10 caixas para um banheiro de tantos metros quadrados, sobrou. Da outra vez ele pediu 8, faltou. Então ele sabe que tem que pedir 9. Então não tem cálculo aí, senão a observação da realidade. Porque o conhecimento tácito tem como característica não ter sistematização. Né? Porque quando o conhecimento tácito se sistematiza, aí ele vira conhecimento científico, certo? Então, lá o plantador de coco, né, da Bahia, plantava o coco com o olho do coco, não o olho do plantador, virado para o sol. Até que vai um agrônomo e descobre que o coqueiro nasce mais rápido, porque é o fenômeno da fotossíntese, que o plantador de coco não conhece, mas ele, de tanto plantar o coco com o olho virado para o lado errado, ele descobriu um dia que, quando ele plantava o coco com o olho virado para o sol, o coqueiro nascia mais rapidamente. Né? Então, quando você põe ciência no conhecimento tácito, ele deixa de ser tácito, ele passa a ser científico, e aí você tem o terceiro nível. É óbvio que você, pensando nas capacidades que a escola tem que desenvolver, a escola não vai desenvolver senso comum nem conhecimento tácito. Né? A escola vai trabalhar com o conhecimento científico, pondo ciência no conhecimento tácito e pondo ciência no núcleo de bom senso do senso comum. Essa é a nossa responsabilidade. Até porque o senso comum é eivado de crendices, né? De mistificações, de simplificações grosseiras que não são reais, como pôr teia de aranha para cicatrizar um corte, por exemplo. Né? Uma coisa completamente maluca. Né? Então, assim, a responsabilidade da escola não é com conhecimento tácito nem com senso comum. Né? Ela é com conhecimento científico para sistematizar o tácito e para tratar cientificamente o núcleo de bom senso do senso comum. Né? Então, esta clareza é que não tinha. Então, quando eu digo chá e digo que
conhecimento é competência, está errado. Conhecimento é pré-requisito para a competência. E por isso, o conhecimento, é claro que também você adquire conhecimento científico e tácito no mundo do trabalho, mas na escola, o essencial é o conhecimento científico que vai desenvolver essas capacidades potenciais para que a pessoa, na vida, né, e no trabalho, consiga pensar cientificamente a realidade e resolver os problemas do cotidiano e do trabalho com mais propriedade. Dentro do chá, então, o chá já eliminei a competência. Conhecimento. Conhecimento é pré-requisito, certo? Não é, e ele pode ser dessas 3 naturezas, e como para a competência o que resolve é resultado, se a vovó tinha ciência para saber da questão do casaquinho ou não, não interessa. O que interessa é que a netinha não pegava resfriado, certo? Então, o resultado da competência é o produto, é o resultado. Então, tanto faz que tipo de conhecimento você use. Agora, na escola, não, né? Na escola, você tem que resolver as situações usando conhecimento científico. Dentro do chá tem o H de habilidade, né? E eu tive que pesquisar muito para entender o que é habilidade, porque o próprio Perrenu também não diz o que é habilidade. Aí eu fui encontrar nos autores ingleses que trabalham com o conceito de conhecimento tácito, o entendimento que habilidade é uma competência automatizada. Então, habilidade é o contrário da ação consciente. O que é habilidade como automatismo? É dirigir automóvel, é tocar piano, é tocar sax, né? É fazer cálculo mental, certo? Cálculo mental, quando você calcula sem pensar, vai. Quando você começa a querer raciocinar sobre o que você está pensando, você já erra. É a mesma coisa de dirigir, né? Se você não tem um carro automático, tem um carro de trocar marcha, se você está no trânsito e de repente para e pensa que marcha que estou, você já parou, já deixou o carro morrer, já fez o que não devia. Piano é a mesma coisa, né? Eu toquei piano por muitos anos, agora já não consigo mais, perdi a habilidade, né? Quando você está tocando uma peça e você para olhar a partitura, abraço para o gaiteiro, já se perdeu, já não toca mais, né? Então, você tem que automatizar a partitura, ou seja, o que caracteriza a habilidade é a ausência de ação consciente, né? Ora, acho que até a gente desenvolve algumas habilidades na escola, né? Mas desenvolver habilidades como ação automatizada não é exatamente a nossa função mais importante, né? Professora, posso interromper a senhora fazer uma pergunta em relação a isso? Sim, meu amor. Quando a senhora falou que a gente faz uma ação Consciente. não consciente, a gente pode falar, porque quando eu comecei a ser professora, quando eu comecei a lecionar, tinha muito aquela coisa de você ensina os alunos a decorar. Essa ação não consciente seria o decorar ou não? O que a senhora pensa? Decorar tabuada, né? Decorar tabuada, né? Para usar a tabuada sem ter que fazer lá, né, a planilhinha, é um automatismo, tá? Por isso que eu falei, tem alguns automatismos são importantes, né? Quer dizer, mesmo que você não faça a criatura decorar tabuada, de tanto usar, né, aquela planilha, uma hora ele vai ter que saber que 2 vezes 2 são 4, porque se cada vez ele tiver que olhar para fazer um cálculo, a planilha, cada vez ele vai ficar louco, não vai calcular nunca, né? Aliás, hoje o que eles mais fazem é usar a máquina de calcular. Então, mesma coisa automatismo numa língua estrangeira, né? Certos automatismos em língua portuguesa, automatismos em geografia vinculados à orientação espacial, por exemplo, né? Para você não perder o carro dentro do estacionamento do shopping, como eu faço, né? Então, assim, tem alguns automatismos que são importantes, mas olha, ao desenvolver habilidade não é a essência da escola. A essência da escola é usar a ação consciente para resolver os problemas do dia a dia, o que não elude a possibilidade de você desenvolver algumas habilidades que são importantes. O que mais? Ficou claro?
Ficou assim, obrigada. Por enquanto é É só. isso? Professora, Pamela aqui. Eu Oi, queria aproveitar o gancho da pergunta da Milene também, e eu costumava fazer com os meus alunos a seguinte analogia, daí a senhora veja o que a senhora acha dessa analogia. Eu dizia assim para eles, bom, eu tenho carta de motorista, eu dirijo um carro, então assim, conheço razoavelmente as leis, as normas de trânsito e tudo mais, sei o que eu preciso fazer para dirigir um carro. Então, vamos supor, eu nunca dirigi um caminhão, mas eu acredito que eu tenho competência para dirigir um caminhão, dado o conhecimento que eu tenho de como se dirige um carro, né? Onde dá seta, onde troca de marcha e tudo mais. Mas eu não tenho habilidade, nunca dirigi um caminhão, e mesmo que eu me arriscasse a dirigir, eu acho que eu demoraria assim, algum tempo para ter uma habilidade para dirigir um caminhão. O que a senhora acha dessa analogia? Na verdade, pelo conceito que nós estamos discutindo aqui, você tem conhecimento para dirigir um caminhão, porque a competência implica em dirigir o caminhão. Então, você não tem ainda a competência. Aliás, nem tendo a carta, necessariamente você terá a competência, né? Porque a competência virá porque eu estou usando o conceito de competência como praxis. Então, a competência virá da integração entre o conhecimento e a experiência prática, certo? Senão, não adianta. Tem gente que tem carta de motorista e Deus que me livre e guarde, né? Nesse caso, a habilidade seria uma condição para a competência ou não? A habilidade, ela é uma condição para a competência, porque, como eu disse para você, tem algumas habilidades que a gente tem que desenvolver, porque senão você tem que recomeçar a vida todo dia, Deus que me livre e guarde, né? Então, com certeza. assim, a autoescola, ela vai te dar o conhecimento e alguma prática. Agora, a habilidade você só vai adquirir na prática, né? Por isso que na escola você vai desenvolver só algumas habilidades cognitivas, porque habilidades relativas ao fazer é só fazendo que você desenvolve, certo? Então, e eu sempre falava para as minhas alunas, né, com a história do próprio conhecimento tácito que você desenvolve, de quem vai fazer receita de torta de limão, né? Daí diz, tanto de manteiga, tanto de ovo, tanto de água gelada e farinha até dar ponto. Que diabo de ponto? Você só vai saber o ponto depois derrama as 40 massas, né? Aí você sabe o ponto, daí você não sabe explicar. Isso é tácito. Mas não deixa de ser uma habilidade que foi desenvolvida e automatizada de tanto você fazer, certo? Agora, a escola lida com habilidades que são no plano cognitivo, não no plano dos fazeres, né? E a competência implica no aplicar conhecimentos, habilidades, atitudes lá na competência, né? Agora, a gente já viu que o chá é inadequado, certo? E já vou dizer o que a gente está usando. Inadequado porque conhecimento é pré-requisito, não é competência. Porque habilidade é automatismo, né? E competência demanda muito mais que automatismo, demanda criar soluções novas, né? E agora a questão da atitude. A atitude é a única dimensão com a qual a gente concorda dentro do chá, porque a atitude implica no querer fazer, como nós vamos ver mais adiante um pouco. Posso ir para adiante? Então, o chá, nada a ver, tá? Bom, a corrente francesa, diferentemente da corrente americana, ela vai entender que a competência, ela depende também de fatores externos ao indivíduo. E aí é que está a riqueza da concepção francesa, que é a concepção que a gente está usando no mundo do trabalho, né? Quer dizer, não todo mundo, obviamente, mas nós, né, do materialismo histórico, estamos usando a corrente francesa. A corrente francesa vai dizer assim, olha, se você tem uma pressão excessiva, se você está doente, se você tem dor nas costas porque o teu local de trabalho não tem condições ergonômicas adequadas, se tem muito ruído, se tem calor, o ar-condicionado não funciona, tem umidade, você pega bactéria, a competência não se exercita. Então, aqui a dimensão prática da competência fica muito clara na corrente francesa, né?
É engraçado que eu escrevi isso antes de a corrente francesa andar por aí, quando eu falei da competência como praxis, né? Depois, essa teoria, ela vem colocar uma teorização mais consistente naquela percepção que a gente já tinha, né? Ora, então, a competência, ela só vai se exercitar quando a sua capacidade potencial, ela pode se realizar porque há condições materiais para que ela se realize. Ora, exemplo melhor do que está acontecendo na pandemia não há, né? Por mais competente que seja a equipe, se não tiver oxigênio, não tem o que fazer, certo? Algumas experiências de conhecimento tácito acabam resolvendo alguns problemas menores, como aquela história da enfermeira ou da técnica, não sei se era auxiliar, que fez uma mãozinha, né, com a luva para pôr em cima da mão da paciente para esquentar. Tudo bem, algumas coisas você até resolve com conhecimento tácito, mas se você não tem os equipamentos, não tem leito de UTI, não tem oxigênio, não tem equipamento para entubar, não tem vacina para vacinar, não adianta a equipe da saúde ser competente, certo? Ela ser potencialmente competente, né? Então, a corrente francesa ela é muito bacana porque ela percebe esta dimensão, né? Então, ela articula a dimensão individual às condições materiais de trabalho, né? Aí você vai encontrar isso no Le Boterf e no Arrifian, né? Que tiveram suas obras traduzidas também em português, já tem alguns anos. O livro do Le Boterf, que eu acho que foi o primeiro, está esgotado. A gente acha no sebo por um preço bem caro. O meu está na prateleira e só tiro xerox e vendo, porque eu não empresto para ninguém, porque depois você não acha nunca mais outro, né? E são livros que você não consegue fazer download, né? Então, a gente, quando trabalha com a concepção francesa, a gente está trabalhando com a concepção de competência como praxis. E, de fato, né, eu que estou fazendo pesquisa permanentemente no mundo do trabalho, você percebe isso. E aí, quando as condições materiais não estão dadas e você tem as condições de conhecimentos e vontade de fazer para resolver os problemas, a questão do adoecimento ela vem direto, né? Porque daí vem burnout, é você saber o que você tem que fazer e não poder fazer, né? Vem o burnout, vem a depressão e até chegar aos casos de suicídio, né? Como o Dejour tem estudado muito e tem publicado, principalmente na França e Helena Irata com as mulheres trabalhadoras na China. Tá claro até aqui? Posso ir mais para frente um pouquinho? Eu estou quase acabando a exposição, né? Aí, uma coisa que a corrente francesa diz e que se contrapõe à corrente americana é que a competência é sempre de equipe. A competência ela é uma dimensão coletiva, né? Porque ela implica, né, em comprometimento, responsabilidade, cooperação, relacionamento, comunicação, né, que são dimensões que facilitam ou dificultam a objetivação da competência. Então, assim, no mundo do trabalho, isso é muito claro do ponto de vista de competência de equipe. Você pode falar isso também relativamente ao trabalho do professor. A formação de um aluno, ela depende da competência coletiva da escola e não de um único professor. Então, essa dimensão que o Arrifian traz para a discussão, ela é muito importante. Quando você pega uma equipe de trabalho, agora eu estou estudando judiciário já faz bastante tempo, você vai numa vara. Não adianta ter um assistente de juiz competente e um diretor de vara e a equipe da secretaria de vara e não terem compromisso com o trabalho. Não adianta o juiz e o seu assessor serem competentes. Então, a competência ou ela é da equipe no mundo do trabalho ou ela não vai acontecer, né? E ela é de equipe e ela é transdisciplinar, né? E aí ela implica, voltando à questão da Pamela do caminhão, em transferibilidade, né? A capacidade de transferir conhecimentos, experiências anteriores para situações novas é uma dimensão super importante da competência coletiva, né? É claro que é importante também da competência individual, mas mais importante ainda da competência
coletiva, porque, de repente, alguém da equipe transfere conhecimentos e experiências anteriores para resolver um problema da unidade. Né? E eu sempre brinco que, quando eu estava casada com o Celso em Brasília, estava trabalhando como diretora de pesquisa do INEP, isso no tempo dos dinossauros ainda, foi antes de eu ser corretora, Brasília era uma cidade que não tinha muita opção, nem de restaurante, nem de nada. Então, eu chegava do INEP e a gente ia cozinhar, eu e o Celso. E um dia eu inventei de fazer bolo de feijão, que era o bolo de feijão que a minha avó fazia, sem receita. Não é bolinho de feijão, ela fazia uma fritada de feijão na frigideira. Hoje eu sei fazer, 500 anos depois. Aí eu digo, não, isso aí deve ser fácil, a gente mistura farinha com feijão, né, e bota na frigideira com óleo. Você punha, aquilo fazia assim, ia tudo para cima, não dava liga. Celso, só que tem que cozinhar. Aí fervia, né, fazia um pirão do feijão com a farinha. Punha na frigideira, né, e já era feijão, farinha pela cozinha, eu já estava irritada, já não queria mais saber de bolo de feijão. E o Celso era arquiteto. Aí ele veio por trás de mim, assim, disse assim, Cassinha, eu acho que o que está faltando aí, sabe o que é? Eu não entendo de bolo de feijão, mas entendo de argamassa. Eu disse, o quê? Você vai querer pôr o quê? Aí cimento, pedra, brita no meu bolo de feijão? Não. Está faltando um agregante. É a experiência dele de arquiteto com argamassa. Né? Transferiu um conhecimento da área dele para o meu bolo de feijão. Mas o que é agregante na cozinha? Ovo. Aí eu botei ovo e saiu o bolo de feijão. E faltava, né, um elemento que agregasse o feijão e a farinha. Então, essa característica de transferibilidade, né, de situações, experiências anteriores para a prática da competência coletiva, ela é muito importante. Né? Então, ali, Pamela, na tua experiência do carro para o caminhão, você tinha conhecimentos que eram passíveis de transferência, mas você não tinha a prática de dirigir caminhão, que você nem adquiriria, era a Pamela, né, que fez a pergunta? Então, você nem ia adquirir só com o curso, que você só ia adquirir com a experiência. Então, a gente tem que pensar que a transferibilidade é uma competência super importante, e aí, isso a gente tem que desenvolver na escola. Né? Tem gente que desenvolve a capacidade de transferir automaticamente. A escola não trabalha muito essa questão, né? Mas eu acho que essa é uma dimensão importante de capacidade a ser desenvolvida para viabilizar competências na vida pessoal e no social e no mundo do trabalho. Foram comigo até aqui? Então, né? Em resumo, a competência é sempre uma capacidade potencial, segundo a corrente francesa. Ela vai resultar em desempenho quando as condições objetivas assim o permitem. Portanto, só a capacitação não é suficiente, que é o erro da corrente francesa, da corrente americana, perdão, né? Que joga na capacitação toda a responsabilidade pelo desenvolvimento de competência. A corrente francesa dispara lá, só a capacitação não chega. Se as condições de trabalho não estão dadas, não adianta você ter capacidade. Acabei de dar o exemplo lá do oxigênio, né? E a competência é sempre de equipe, né? E a competência de equipe integra competências diferenciadas. Né? Veja o que é a competência de equipe numa escola, né? Numa escola, você tem professores com diferentes competências, certo? Essas diferentes competências é que integradas deverão dar à escola sua competência coletiva de formar os estudantes. Né? Eu aprendi isso na Petrobras, quando embarquei, muito antes do que aprendi na teoria. Por quê? Os supervisores, quando eles planejavam um embarque numa plataforma, eu embarquei na balsa de construção civil, eles tinham que dividir os trabalhadores em equipes de embarque, porque eles embarcavam e ficavam 14 dias embarcados e 21 desembarcados. Então, tinha, né, esses turnos. Eles nunca juntavam determinadas pessoas no mesmo turno. Por exemplo, por todos com a mesma competência no mesmo turno. Não dava. Né? Então, eles previam, fulano, se acontecer tal problema,
ele sabe resolver. Ciclano também. Então, no embarque vai fulano, no outro embarque vai ciclano. Então, eles já faziam uma cadeia que combinava competências diferenciadas para garantir a competência da equipe. A escola, em tese, deve ser assim, né? Você ter um corpo coletivo de gestores, coordenadores e docentes que, integrados nas suas práticas, deveriam assegurar a competência coletiva da escola. Acho que se as escolas tivessem essa consciência, trabalhariam a questão da formação dos professores no trabalho de uma forma diferente, sabe? Inclusive nas reuniões pedagógicas e tudo. Me parece que ainda há uma visão muito mais de competência focada no indivíduo, como a corrente americana, do que enquanto competência coletiva nas escolas, né? Isso é minha percepção, porque eu não tenho pesquisado escola também. Faz muito tempo, né? Vou pesquisar agora por conta da pandemia. E, por último, pode passar. Tá, aí, né, eu disse, a gente não vai usar o chá. Então, o que a gente vai usar como dimensões de competência? Na verdade, são 4 dimensões, mas eu estou trabalhando com 3. Qual é a dimensão que eu deixei de fora? A dimensão corpórea, né? Porque o ser humano, enquanto omnilateralidade, ele é corpo, ele é a capacidade de trabalhar intelectualmente, ou seja, de pensar a realidade. Ele é capaz de fazer, que é a competência técnica, e ele é capaz de querer ou não querer fazer. Então, essas 4 dimensões caracterizam a unilateralidade. Eu estou trabalhando com 3, estou deixando a questão corpórea de fora, porque na área em que eu estou trabalhando, que é na área do trabalho, a questão da saúde fica por conta, não da formação, mas fica por conta das áreas de saúde, dos tribunais ou das empresas, né? Agora, a gente tem que entender também esta dimensão corporal, porque se o nosso aluno está doente, o nosso aluno está com fome, a gente, né, é desnecessário dizer o que acontece. Então, para além da dimensão corpórea, ou seja, um corpo saudável em condições de realizar aquela atividade, no caso, atividade escolar, nós temos 3 outras dimensões. A competência específica é a competência técnica, é o saber fazer, né? Então, é você aplicar conhecimentos e experiências anteriores para resolver um problema da vida social e individual do trabalho. Essa é tranquila, né? A competência cognitiva complexa, ela está muito mais vinculada ao trabalho da escola, né? Ela diz respeito ao saber trabalhar intelectualmente, pensar, refletir, analisar, né? Dividir, comparar, separar o essencial do acessório, transferir, né? E assim por diante. É a capacidade de pensar a realidade, né? E pensar de uma forma articulada. E, por último, a dimensão que é a mais difícil do meu ponto de vista, que são as competências comportamentais, né? Porque as comportamentais, elas combinam as dimensões de comportamento, cultura, identidade e, portanto, de vontade, do querer fazer, né? Então, a competência comportamental, ela diz respeito aos desejos e às motivações. E isso, do meu ponto de vista, está muito mais para a divã de terapeuta do que para a escola, né? Então, quando o aluno não quer, né, não tem desejo, aí a coisa fica bem complicada. E a escola, normalmente, ao invés de tentar entender o porquê dessa falta de desejo, ela vai partir para repressão, né? Para ameaça, vai reprovar, não vai tirar nota na prova, né? E coisas desse tipo que eu não sei como resolve. Eu acho que isso é o povo lá da psicologia educacional que tem que resolver. No mundo do trabalho é muito complicado, né? Principalmente no serviço público. Eu fui gestora da Federal do Paraná, a Maria Tereza reportou isso por 2 gestões em pró-reitoria, 2 gestões eleita e reeleita no setor educação. Quando a criatura não quer trabalhar, ela não trabalha, né? E como não há uma utilização do direito administrativo, a pessoa fica lá a vida inteira, pula de galho em galho. Eu, quando estava na pró-reitoria de recursos humanos, tinha uns 30 da universidade, assim. Ninguém queria mais em lugar nenhum. E você não tem dados para
por um processo administrativo disciplinar que pode, inclusive, levar ao desligamento, porque o serviço público não é a casa da mãe Joana, né? Não é um espaço que você vai lá para ganhar dinheiro, receber teu lerite, pendurar o paletó na cadeira e não fazer. Eu lembro no setor de educação, uma vez, não vou contar nem o departamento, acho que eu não quero nem que a Maria Tereza identifique, mas chegou uma das chefes de departamento na minha sala, eu era diretora, fulana de tal, já era setembro. Não apareceu na sala de aula até hoje. As aulas tinham começado em agosto. Não pôs o honorável traseiro dentro da aula da graduação, nem da pós-graduação, não dava aula, até hoje. Tá bom, né? Aí eu disse para ela, você anotou naquela época, Maria Tereza, era um livro preto que a gente escrevia, né? A presença. Você anotou as faltas? Ah, eu não anotei. Então, sinto muito, eu não posso fazer nada. Tá? Aí chamei a honorável criatura para a sala lá da direção para conversar, e ele, com a maior cara de pau do mundo, disse para mim assim, não, eu estou dando aula na especialização do IBPEX porque lá eu ganho dinheiro. Eu digo, então, você faz o favor de passar lá na RH e pedir exoneração, porque você fez concurso para trabalhar aqui. Então, se você ganha dinheiro fora, né, e aqui você só vem pegar o lerito, então, melhor você se exonerar. É claro que não se exonerou. Melhorou um pouco, mas consertar não consertou. Então, assim, há uma falta de política, né, do bom uso do recurso público também por parte dos gestores, né? Agora, há muitos casos também que são de adoecimento. A gente está com casos de burnout e depressão, né, muito recorrentes. A área da saúde é a campeã nessa área, mas a educação é a segunda campeã, né? E a dor nas costas, e a dor de cabeça, e a depressão, e é isso e é aquilo, né? A gente tem que lidar com essas coisas e entender o que de fato é problema de saúde e o que é falta de vontade mesmo. Com os alunos a mesma coisa, ele pode ser que ele não reaja porque ele não está alimentado, ou está sofrendo violência doméstica, né? Enfim, várias condições de saúde, dor de dente. Agora, há casos de meninos que têm todas as condições e não querem, não querem. O meu Dionísio, o último dos meus 5 netos, foi problemático, né? Foi muita ação da psicopedagoga aqui, né, Ivana, que foi, assim, preciosa, porque ele chegava na sala de aula de pequenininho lá no Sion, ele abaixava a cabecinha na carteira e dizia, não sei, não vou fazer. E não fazia, né? Até que a gente conseguiu trabalhar, né, o Dionísio não foi uma coisa fácil. Hoje ele é, assim, muito antenado. Então, a gente também tem que identificar se é, de fato, falta de motivação e de desejo, ou se é um outro problema de outra natureza que a gente precisa tratar, né? Mas, enfim, você vai ter competência quando o ser humano tem um corpo sadio, né? Ele sabe aplicar o conhecimento no seu fazer cotidiano, ele tem capacidade de pensar a realidade, portanto, ele tem competência cognitiva complexa desenvolvida e ele tem vontade de fazer. É isso que faz a diferença entre as pessoas que desistem e as que não desistem, apesar das dificuldades, né? Andréa Caldas fez, na tese de doutorado dela, uma pesquisa exatamente para entender por que alguns professores desistem e outros não, né? E bastante interessante isso. E aí a questão da motivação, do compromisso social e do próprio sentido de valorização pela comunidade e pela gestão é que fizeram a diferença. Não é nem a questão salarial, porque pessoas com o mesmo salário degradado desistem e outras não desistem. Por quê? Né? Então, essa dimensão comportamental ela é muito importante. Agora, ela é difícil de ser lidada, né? É difícil de lidar com ela no trabalho, e também a gente tinha que ter um serviço de psicopedagogia, de psicologia escolar mais forte para a gente ter mais apoio, né? Porque também está uma coisa assim, qualquer problema que o aluno tem, manda para a psicopedagoga, né? Ou manda para o psiquiatra para tomar Rivotril. Também não é assim, né? Precisa ter um diagnóstico mais cuidadoso. Enfim, eram esses os comentários que eu queria fazer. Vamos para as questões. Eu não sei se era isso que vocês queriam, Regina. Sim, era exatamente isso. Muito obrigada, foi ótimo. Eu tenho perguntas, mas eu vou esperar o pessoal fazer perguntas.
Aham. As perguntas que a gente combinou, que vocês iam ler as coisas e trazer as perguntas. Muitas delas a Cássia já abordou na própria fala, tá certo? Mas eu penso que ainda tem algumas coisas. Quem começa? Professora, Oi. eu tive um colega de mestrado que fez uma pesquisa sobre competências e habilidades. E aí eu gostaria de ouvir da senhora se existe alguma abordagem que